A paz do Senhor, aqui quem vos fala é o pastor Jusley, e hoje nós vamos terminar o capítulo 6 da carta aos Romanos. Nós estamos utilizando o livro de John Stott, a mensagem de Romanos, e nesse capítulo específico nós estamos falando sobre unidos a Cristo e escravos de Deus. Bom, então vamos lá, vamos começar o capítulo 6 aí, eu terminar ele. Bom, o princípio nós encontramos em Romanos 6,16, é o de autorrendição, que conduz à escravidão. A pergunta básica dos apóstolos aos seus leitores é esta: não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, tornam-se escravos daquele a quem obedece? Isso a gente encontra em Romanos 6,16. Este conceito ele pode, de certa forma, nos surpreender, porque nossa tendência é pensar nos escravos romanos como quem foi capturado na guerra, ou então exposto no mercado de escravos, e não como alguém que se ofereceu para servir. No entanto, havia uma modalidade de escravidão que era voluntária. Pessoas em extrema pobreza podiam oferecer-se como escravos, alguém simplesmente em troca da casa, né, ou do bem-estar dali, para que ele pudesse, né, ter um local para ele poder se ficar. Bom, a aplicação, nós encontramos em Romanos 6, 17 e 18, conversão implica uma troca de escravidão. Lançado o princípio de que a redição resulta em escravidão, Paulo aplica aos leitores romanos, fazendo-os lembrar que a sua conversão implicou em uma troca de escravidão. Com efeito, tão completa é a mudança que se deu em suas vidas, que ele irrompe em uma doxologia espontânea. Vejamos, que diz assim, né? Graças a Deus, e então resume a experiência deles em 4 estágios, de que tem a ver com o que eles eram, escravos do pecado, o que eles fizeram, passaram a obedecer de coração, o que lhes aconteceu, foram libertos do pecado e em que se transformaram, passaram a obedecer a Cristo. Bom, então conversão, meus irmãos, conforme nós estamos falando aqui, conversão implica numa troca de escravidão. Romanos 6, 17 e 18. Primeiro, eles eram escravos do pecado. 17a. Paulo não mede as palavras. Todos os seres humanos são escravos. E só existem 2 tipos de escravidão: ao pecado e a Deus. Por incrível que pareça, às vezes a gente pensa que não, mas é isso mesmo. A conversão, ela é uma transferência de um para o outro. Eu saio do pecado e me volto para Deus. Ou eu saio das garras ali, né, do inimigo e me volto para Deus. Em segundo lugar, eles passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Isso a gente encontra na 17, parte B. E esta é uma forma totalmente incomum de se descrever. Bom, a analogia, os 2 tipos de escravidão são progressivos, Romanos 6, 19. Bom, o versículo 19 começa com uma espécie de apologia para os termos humanos, nos quais Paulo vem descrevendo a conversão. Afinal, escravidão não é uma metáfora totalmente acurada ou apropriada para a vida cristã. Apesar de refletir bem a exclusividade de nossa lealdade ao Senhor Cristo, nós nos tornamos agora sim escravos do Senhor Jesus, servos do Senhor Jesus. Então não expressa, contudo, nem a leveza do seu jugo, nem a suavidade
da mão que o coloca sobre nós, e muito menos a natureza libertadora de só estar a seu serviço. Bom, dentro da analogia ainda, a gente pode dizer então que, mas então, por que o apóstolo usa essa imagem? Ele tem suas razões. Por causa da fraqueza da carne, quando a gente fala aí de carne, sax, né? E por causa das suas limitações humanas, conforme a nova versão internacional. A fraqueza ou limitação natural deles deve ser uma alusão à sua natureza caída e que se manifesta quer em suas mentes, deixando-os insensíveis, ou em fraqueza de caráter, tornando-os vulneráveis à tentação e fazendo-os esquecer que se comprometeram agora com a obediência irrestrita a Cristo. Bom, o paradoxo. Escravidão é liberdade, liberdade é escravidão. Romanos 6, 20 a 22. Que diz assim: continua a comparação e o contraste entre uma escravidão e a outra. Desta vez, o apóstolo salienta que cada um dos dois tipos de escravidão é também uma espécie de libertação, embora uma seja autêntica e a outra espúria. Semelhantemente, cada liberdade é um tipo de escravidão. Embora uma seja degradante, por conta do pecado, a outra é enobrecedora. Eu me volto agora para Cristo, eu me torno servo de Cristo, né? Eu já não vivo mais no pecado, mas eu vivo numa vida de santidade, santificação, por isso eu me torno servo. Por um lado, escreve, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça? Isso é o que está em capítulo 6, versículo 20. Se bem que liberdade, assim, seria melhor chamada de licenciosidade. Por outro lado, diz ele, mas agora vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus? E esse tipo de escravidão seria melhor chamado de libertação? E como saber o que requer de nós cada uma delas? A melhor maneira é avaliando o seu resultado, ou melhor, o seu fruto. Aí você vai analisar qual que é melhor, qual que é a escravidão que você vai preferir, ser escravo do pecado ou escravo de Deus. A conclusão, a antítese suprema, Romanos 6, 23. Nesse versículo final do capítulo, Paulo continua com a sua dura antítese entre o pecado personificado e Deus, os quais ele caracterizou no decorrer de todo o capítulo como dois senhores, a quem inevitavelmente todos os seres humanos terão de sujeitar. Ou são escravos de um, ou escravos do outro, ou são escravos do pecado, ou são escravos de Deus. Aí você vai fazer a sua escolha. Aqueles que estão em Adão servem ao pecado, enquanto os que estão em Cristo servem a Deus. Ele adverte mais uma vez que essas duas modalidades de escravidão são tão diametralmente opostas entre si, quanto o destino final, para onde conduz cada uma delas. Uma leva para uma vida desregrada, uma vida cheia de pecados, uma vida em que nos leva para a perdição eterna, enquanto o outro nos leva para a vida eterna. Essa de vida desregrada acaba por nos levando à morte, morte física e morte espiritual, enquanto a outra nos leva para a vida, e vida em mudança, mas uma vida eterna, uma vida além dessa vida que nós temos agora. Então, o que vemos de novo aqui é o terceiro contraste que tem a ver com os termos do serviço nos quais opera cada um dos senhores de escravos. Porque diz o texto que, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Basta você fazer a sua escolha. Qual que é? Você vai ser escravo do pecado ou escravo de Deus? Porque ser escravo do pecado significa morte, mas ser escravo de Deus, você tem vida e vida eterna. Amém? Bom, nós fechamos o capítulo 6, é um capítulo muito interessante, muito gostoso, porque o apóstolo Paulo tem que se defender aqui dos antimionianos, né, dos críticos que naquela época estavam batendo muito forte contra ele, o acusando de várias coisas, né, mas Paulo se defende muito bem como um excelente, né, e com grande primazia, com tudo aquilo que ele faz para poder se explicar e para poder se defender. Eu sou o pastor Jusley, da Igreja de Deus Conjunto Primavera. Embaixo tem o meu canal no YouTube. Eu tenho mais de 75 vídeos gravados lá, meu irmão. Você pode ir lá, né? Lá tem aulas de homilética, tem aulas da carta a Romanos, nós temos estudos temáticos, nós temos vários sermões lá para você poder se deleitar, né? Em contrapartida às aulas homiléticas, que você pode verificar, né? Se está dentro daquilo que a gente ensina nas aulas de homilética. E eu gostaria que você entrasse no meu canal no YouTube e se inscrevesse. E também pedisse a outros irmãos aí, outras pessoas que gostam, divulgasse esse material. Um material muito interessante e que não tem para você nenhum preço, né? Não tem nenhum custo. Tá? E nós já estamos preparando também aula de grego. Grego eu sei que tem muitas pessoas que têm muita dificuldade, mas a gente vai fazer pelo menos noções básicas de grego. Tá bom, meus irmãos? Fica com Deus, que Deus te abençoe, que podemos ter uma nova oportunidade de estarmos juntos em Cristo Jesus, nosso Senhor.